Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai começar uma revisão pro IME, né? O IME é o vestibular que já tá chegando, a primeira fase já tá chegando, então vai ter uma série no canal de vídeos preparando para essa primeira fase com base em questões super interessantes que caíram no último ano, tá? Nos últimos anos. Bem, essa é uma delas, né, que fala de probabilidade condicional. A gente vai resolver essa questão e depois uma outra questão com essa mesma pegada que o IME poderia cobrar. Tá? A questão é a seguinte. Os valores S e T são escolhidos no intervalo entre 0 e R, tais que S mais T é menor do que R. Considere 3 segmentos de reta com comprimentos S, T e R menos S menos T. Nota que esse terceiro é positivo, né? Claramente positivo, já que ele deu esse dado que S mais T é menor do que R. Qual é a probabilidade dos segmentos formarem um triângulo? Tá, primeira coisa, para formar um triângulo, lembre-se. Vou fazer um OBS aqui. OBS. Como é que a gente sabe que 3 segmentos formam um triângulo, né? Bem, isso acontece, imagina que tu tem 3 segmentos ABC. Isso acontece quando, para qualquer lado que tu escolha, digamos o C, que no meu desenho está o maior, qualquer lado que tu escolha, a medida dele seja sempre menor do que a medida dos outros dois. Então, para qualquer um dos 3 lados que tu escolha, isso sempre tem que ser verdade. O lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Essa é a famosa desigualdade triangular. Então, é daí que a gente tem que partir. Tá, vamos lá então. Vamos colocar em um plano esses dados que ele está dando para a gente. Ou foi o seguinte, eu vou colocar no plano cartesiano, onde o meu eixo X aqui vai representar os valores para S. E o meu eixo Y vai representar os valores para T. Tá? O que a gente sabe? A gente sabe que tanto S quanto T, eles são valores entre 0 e R. Então eu vou dar aqui uma referência, um Rzinho aqui, e outra referência, um Rzinho aqui, que vai formar um quadrado, né? Vai formar esse quadrado de lado R. Tá? Pedro, então o que vai representar um ponto nesse plano? Bem, para cada ponto que eu escolha, a abscissa vai representar um valor para S, né, e a ordenada vai representar um valor para T. Só que a gente tem que ter um cuidado. Ele também fala aqui que S mais T tem que ser sempre menor que R. Então vamos olhar para a reta. Se você fosse para olhar para a reta X mais Y igual a R, que reta seria essa? Né, que no caso é S mais T igual a R. Bem, essa reta faria o papel dessa reta aqui, ó, da diagonal do nosso quadrado. Ou seja, se ele está falando que S mais T, é um valor sempre menor do que R, quer dizer que os nossos pontos candidatos são pontos dentro desse triângulo aqui, né? São pontos desse triângulo, não são quaisquer pontos desse quadrado aí. Então agora vamos ver o que a gente precisa para esses segmentos realmente poderem formar um triângulo. Bem, como eu já falei, a gente tem que obedecer a desigualdade triangular. Qual delas? As 3. Ou seja, se tu tem um lado S, vamos olhar para vamos desenhar aqui o nosso triângulo hipotético, né? Eu não sei qual é o maior lado, então vou desenhar aqui de forma arbitrária. ST, né? S, T e R menos S menos T. A minha primeira desigualdade que eu vou escolher vai ser que S é menor do que a soma dos outros lados, ou seja, T mais R menos S menos T. O que é que isso gera? Isso gera, né? O T vai cortar. O S eu vou jogar para o outro lado. A gente vai ter que 2S é menor do que T. 2S é menor do que T. Ou seja, S é menor do que T. 2S é menor do que T, não, desculpa. Menor do que R, né? O T foi embora. Ou seja, a gente vai ter que S é menor do que R sobre 2. Ou seja, a nossa abscissa, ela não vai realmente até os valores de R.
ela para um pouco antes. Ela vai até R sobre 2. Então, se eu pensar agora, se eu colocasse agora um tracejado aqui a partir de R sobre 2, quer dizer que os meus valores de R, eles vão no máximo até esse carinha aqui, que é o R sobre 2. Então, até agora a gente tem esses pontos aqui. Esses pontos aqui. Analogamente, a gente vai pensar o seguinte, ó. Outra desigualdade que tem que obedecer é que T tem que ser menor do que S mais R menos S menos T. Tem que ser menor. Isso é bem análogo ao que a gente fez, né? E a gente vai encontrar aqui que 2T tem que ser menor do que R. Ou seja, T tem que ser menor do que R sobre 2. Então, bem parecido, né? Agora a gente está vendo que as nossas ordenadas têm que ser menores do que R sobre 2. Agora as nossas ordenadas têm que ser menores do que R sobre 2. Ou seja, se eu desenhar um tracejado aqui, a gente está encontrando que as nossas ordenadas têm que estar abaixo desse tracejado. Ou seja, os nossos pontos úteis, por enquanto, estão sendo desse quadradinho aqui. Ó. Pedro, de novo, por que nesse quadradinho? Pensa comigo. Esse quadradinho ele representa todos os pontos que estão à esquerda do R sobre 2, né? A abscissa é menor do que R sobre 2. Ordenada é menor do que R sobre 2. E estão à esquerda desse tracejado aqui da diagonal do quadrado. Que é aquela primeira restrição que ele deu, né? Ele falou que R é maior do que S mais T. A primeira restrição que ele deu. E a última desigualdade triangular é aquela que diz que o terceiro lado, né, R menos S menos T, ele tem que ser menor do que S mais T. Essa é um pouco diferente. A gente vai encontrar que S mais T é maior do que R sobre 2. No plano, onde é que é essa reta? Essa reta é mais chatinha, né? Essa reta vai ser essa reta aqui, ó. A diagonal desse quadradinho menor. Como S mais T tem que ser maior do que R sobre 2, a gente está falando desse cara aqui, dessa galera aqui, ó. Pedro, como é que tu sabe que não é da galera da esquerda? É só você sempre testar a origem. 0 mais 0 é maior do que R sobre 2? Não, né? Então a origem não funciona. Se a origem não funciona, você pega o outro lado. Você pega o outro lado da reta. O outro semiplano, né? Então, esse carinha amarelo que eu estou pintando é o meu caso favorável. Quando eu pego um ponto nesse cara, esse ponto ele é tal que existe triângulo. Tá, essa é minha área favorável, né? Como a gente está falando de probabilidade geométrica, a gente está falando de áreas ou segmentos, né? Vai depender muito do problema. Mas no nosso caso, essa é a nossa área favorável. Tá, e qual é nosso espaço amostral? Nosso espaço amostral são aqueles pontos que cumprem o que o problema diz inicialmente. O que o problema falou inicialmente são ST entre 0 e R, então são dentro desse quadrado maior, tais que S mais T é menor do que R. Ou seja, o meu espaço amostral é esse triangulinho aqui, ó. Então, minha probabilidade qual é a fração de área amarela que eu tenho nesse quadrado, nesse triângulo branco, né? É 1/4, né? Dá para perceber, porque se essa área for X, essa é análoga, vai ser X, essa vai ser X e essa vai ser X, né? Então, a nossa probabilidade aqui vai ficar X sobre 4X. Não precisa nem saber qual é a área, né? Ou seja, 1/4. Então, essa é a nossa probabilidade aqui. No caso, então, a gente marcaria a letra D. Bem, vamos ver o outro problema que eu citei, para vocês verem como parece, como o IME pode cobrar a probabilidade condicional de uma forma um pouco diferente. Bem, pessoal, o problema, então, é esse aqui. Uma moeda de diâmetro D é jogada em um chão ladrilhado com quadrados de medida L. 2 jogadores fazem uma aposta. O primeiro diz que a moeda cairá em um quadrado e o segundo em mais de um. Qual é a razão L sobre D para o jogo ser justo? Então, já está a ilustração de um quadradinho. Vamos entender o problema. Imagina um chão todo ladrilhado, né? Imagina um chão todo ladrilhadinho, todo cheio de quadradinhos. E eu vou jogar uma moeda.
O primeiro aposta que a moeda vai cair totalmente dentro de um quadrado, o segundo aposta o contrário. Pedro, mas o que a relação entre L e D vai influenciar ou não no jogo? É simples, é só você extrapolar. Se você pegar uma moeda muito pequena, é muito provável que o primeiro jogador ganhe. E se você pegar uma moeda muito grande, é muito provável que o segundo jogador ganhe. Então a gente tem que balancear esse jogo. Como é que a gente balanceia? Como é que isso é justo? Isso é justo se cada um tiver 50% de chance de vitória. Então é isso que a gente vai buscar. A gente vai calcular a probabilidade de um deles vencer e forçar ela a ser 50%. Daí a gente vai encontrar a relação L sobre T. Bem, quando é que isso vai ser 50%? Se eu jogar uma moeda, digamos aqui, ela tem que ser igualmente provável de cair fora ou dentro. Só que quando é o limite? Né? O limite é quando essa moeda ela tangencia o nosso quadradinho. Então imagina que essa moeda tangencia. Se ela cair um pouco mais para a esquerda, do jeito que eu estou desenhando aqui, o segundo ganha. E se ela cair daí para dentro, o primeiro ganha. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar uma linha imaginária. Vamos criar uma linha imaginária seguindo a seguinte sentença. Vamos pensar assim, ó. Essa linha tá boa. Vamos criar uma linha, um quadradinho imaginário aqui, de mesmo centro, que esse quadrado imaginário ele seja tal que quando uma moeda de diâmetro D caia com o seu centro sobre o seu lado, o primeiro ganha. E se a moeda cair dentro do quadrado, desse quadradinho, o primeiro ganha também. Qualquer coisa diferente disso, o primeiro perde. Qual é a minha área favorável, então? O meu favorável é que o centro da minha moeda caia ou no lado ou dentro desse quadrado. Essa é a minha área favorável, digamos. Então, se eu fosse escrever isso, vamos escrever assim, área favorável. Quem seria minha área favorável? A área desse quadradinho. Quanto vale a área desse quadradinho? Bem, o lado do quadrado maior é Lzinho. E cada pedaço desse aqui que eu estou desenhando é D sobre 2. Porque lembra, D é o diâmetro. Então esse cara aqui também é D sobre 2. Ou seja, quanto que é o lado do quadradinho? L menos D. Né? Tira o D sobre 2 de um lado, D sobre 2 do outro, L menos D. Então quanto que é a área? L menos D ao quadrado. Essa é a minha área favorável. Tá, e quem é o meu espaço amostral? Meu espaço amostral normalmente a gente escreve como ômega, né? Então quem é meu espaço amostral? Meu espaço amostral é a área toda. A moeda vai cair no ladrilho, com certeza. Não sei se em um ou mais de dois. Em mais de um, né? Então a área do espaço amostral aqui é L ao quadrado. Né? Então, a minha probabilidade de vitória do primeiro é uma área sobre a outra. Vou colocar a vitória do primeiro, a área favorável, dividido pela área do espaço amostral. Que é L menos D sobre L, ao quadrado. Só que eu não quero que isso seja justo. Então é justo que cada um tenha 50% de chance de vitória. Ou seja, eu quero que essa probabilidade seja 1/2. Sendo essa probabilidade 1/2, a gente passa a raiz, a gente tem que L menos D sobre L é igual a 1 sobre raiz de 2. E como a gente quer L sobre D, a gente fica com 1 menos D sobre L é igual a 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. Né? Ou seja, D sobre L é 2 menos raiz de 2 sobre 2. E se eu inverto, L sobre D vai ser 2 dividido por 2 menos raiz de 2. E tá aqui, então, a relação entre L e D para o jogo ser justo. Uma bela de uma questão que poderia aparecer na prova do IME em primeira fase. Bem, pessoal, com isso, a gente acaba esse vídeo. Então, curte, se inscreve, manda pro teu colega que está estudando aí pro ITA e pro IME e boa primeira fase.